Boa noite a todos. É com muito gosto que estamos aqui mais uma vez na Biblioteca Miguel Torga. Agora faço só uma pequena introdução a receber aqui e felicitar o Michael Gonçalves pela edição do seu novo livro, Paisagens de Eduardo Macieira, e de qualquer modo eu agora só me resta saudar-vos a todos, agradecer a vossa presença e depois passo já a palavra aqui à professora Olívia Nogueira. Muito obrigada para fazer a apresentação então do livro. Então, boa noite, Sra. Vereadora de Pelouro da Cultura, Michael e queridos amigos. Andava há alguns anos, principalmente depois daquela célebre primeira exposição sobre Pessoa, em 1985, no Teatro de São Carlos, a querer inventar por mim e só para mim uma reconfortante e plausível definição de poesia. Já tinha, num entusiasmo indizível, rebuscado, cheirado, tateado, decifrado alguns pequenos e amarelecidos manuscritos autênticos em busca de um misterioso conceito novo para poder entender a complexidade dos seus poemas impregnados de conceitos filosóficos e esotéricos para poder penetrar os seus heterónimos e personalidades literárias. Que prazer e fascínio sentia ao tocar os minúsculos bilhetes quadrangulares dos carros elétricos, aproveitados quando lhe vinha a inspiração, escritos com a caneta de molhar, na vertical, na horizontal, na diagonal, em todas as direções, cheirando a tabaco, a álcool, a café, retirados do tesouro inesgotável, escondido na arca do poeta. Tinha entre mãos o livro do Desassossego, de Bernardo Soares, para paradoxalmente me aliviar das trevas da ignorância. Já lá vão 17 anos. Cheguei a Arganil após umas curtas férias na capital. Sentei-me no velho canapé de palhinha a folhear a comarca de Arganil, o saudoso, querido e velhinho periódico que me beijava, cheirava, acariciava, me abria os braços e corria para mim mal chegava a casa, como qualquer familiar saudoso da minha ausência, afagando-me, contando-me todas as novidades, até me adormecer, segredando-me histórias de um século. Numa das páginas interiores, num poema de 4 quadras, em simples mas luminosa pureza de linguagem, encontrei a definição que não conseguia extorquir do emaranhado da minha alma conturbada e confusa a ler poesia desde os cancioneiros. Poesia é o sol a nascer, é a brisa suave a sussurrar, é o trigo da seara a dançar, uma melodia ao entardecer, e por aí fora. Descobri sem esforço que é do fluxo do coração que jorra o maná para uma verdadeira comunhão poeta-leitor. É esse graal de silêncios e emoções contidas, de impulsos misteriosos e secretos, receptáculo do universo, que escapa ao olhar menos atento de quem anda distraído e não nasceu poeta. Que brisa suave é essa que se identifica com o sussurrar da poesia? Porque é ela luar e ouve a fala do silêncio. Há nestas quadras toda a evolução do mistério da vida, desde o alvorecer ao declínio, numa sondagem melodiosa, ritmada e mágica de penumbra, culminando com o desejo de cantar a revelação do universo. Preocupação inabalável que, como veremos, nunca abandonará o poeta até ao fim da obra que acaba de vir a lume. Quis saber quem era o autor do poema e duvidei quando me disseram que era um menino de 14 anos, tímido, quase silencioso no falar, pouco conhecido, apesar de colaborar com alguma frequência no jornalzinho da sua escola e também no referido periódico. Felicitei-o pela sua qualidade literária, pelo sentido profundo dos seus poemas, pela força dos seus ideais escondidos, pelo vaticínio de um povo moribundo, sem alma, sem esperança, que eles querem desassombradamente sacudir e rejuvenescer.
Felicitei-o pela coragem, por não ter medo de macular o papel branco com as suas manchas de tinta negra. Continuei a vê-lo esporadicamente. Conversávamos escassos minutos sobre alguns projetos. De poucas falas, nunca se abriu muito. Li alguns artigos que de vez em quando apareciam nos periódicos locais e acompanhei a sua vida como jovem empresário após a licenciatura em Comunicação Social. Lia-o menos, por não ter acesso às revistas em que colaborava e lamentava que quase tivesse desaparecido. Há dias telefonou-me, comunicando-me que ia publicar um livro e que gostaria de me convidar para fazer a apresentação do autor. Porquê? Senti-me pequena perante tão gentil, inesperado e honroso convite. Aceitei-o irrefletidamente. Na verdade, não serei capaz de exaltar as qualidades pessoais e muito menos as literárias do Dr. Michael Gonçalves, como ele merece, por não saber comunicar-vos, nem comunicar-lhe o que sinto pelo seu sentir. Além disso, foi muito limitado o tempo para me debruçar e fazer uma razoável reflexão como se impunha. Gosto de poesia, porque todo o ser sensível não pode deixar de ser embalado e fascinado pela sua magia no baile encantatório das palavras, na relação entre o homem e a natureza, entre coisas e sentimentos, no prolongamento de emoções, nas fantasias e fingimentos, no confessionalismo, na dispersão dos sentidos, no uso de vocábulos peregrinos, de metáforas, imagens, alegorias, numa simbiose de ritmo, pureza e mistério. Porém, ser apaixonada é diferente de ser analista ou crítico. Para isso, são precisos outros conhecimentos, outras aptidões e uma praxis que, infelizmente, não possuo ou já esqueci. Vou, pois, como artesã primária, procurar tecer a manta de retalhos que modestamente irá substituir o manto dourado que poderia cobrir o jovem e tão promissor escritor se ele tivesse optado por outra escolha para o apresentar. Pela leitura que fiz, na minha modesta opinião, só posso dar-lhe os parabéns. Acho que a própria capa está muito feliz, preto e branco. O carvalho, e se repararmos no seu tronco, já lá não tem, se repararmos no seu tronco, temos alguns dos caracteres do Gauguin. Na dobra, o autor deixou claro o projeto que o norteou, cantar a revelação do universo. Não posso deixar de felicitar também vivamente o Jornal de Arganil pela organização da obra, mas, sobretudo, pela concepção de uma capa lindíssima em perfeita harmonia com a cor e a filosofia imanente dos poemas. Eu peço desculpa, eu sei que foi um bocadinho longo, mas eu não tive tempo de fazer síntese, porque ele deu um pouco tempo e por isso eu fiz a análise dos poemas uns a seguir aos outros. Mas já agora peço um bocadinho mais de paciência, só para ler, para vos deixar uma imagem de quem é o Michael Gonçalves. Nasceu no Canadá, no dia de São Miguel, por isso é que ele é Michael, e, entretanto, viveu, a partir de uma certa altura, viveu na Morísia e passou a viver mais tarde na Quinta do Ribeiro, que foi precisamente onde morreu o grande economista